Neste projeto de autenticação com Laravel, nós vamos construir uma API de autenticação completa com envio de e-mail de boas-vindas para o usuário, com documentação automática e as melhores práticas para se codar em Laravel, usando traits para padronizar respostas e usando resources para padronizar respostas dos modelos. Então a gente tem as rotas de cadastro, login, logout e profile. Se a gente tenta cadastrar um usuário, ele roda a request e dá o usuário criado com sucesso, o status 201, e o data traz o usuário e traz o token. Se a gente vir para o login e tentar logar, ele dá login realizado com sucesso, também passa message, status, data, user e token. Vocês percebem que todas as mensagens, né, os retornos estão padronizados, ou seja, com uma única linha a gente consegue padronizar isso tudo, usando apenas uma única trait. Se a gente tentar logar com um e-mail que não existe, ele vai dar credenciais inválidas. E se a gente tentar logar com um e-mail que existe, mas com uma senha errada, ele também vai dar credenciais inválidas. Se a gente logar novamente com tudo certo, login realizado com sucesso. Se a gente tentar realizar o logout sem estar logado, a gente não consegue, a gente está não autenticado. E se a gente tentar acessar o profile do usuário sem o token, a gente também não está autenticado. Então vamos pegar esse token aqui, vamos vir aqui no profile, em auth, better token, vamos colar esse token aqui e ponto. Com o token certo, a gente consegue retornar o perfil do usuário. E no logout é a mesma coisa, com o token certo a gente consegue realizar o logout. Como a gente fez o logout, se a gente tentar entrar no profile, a gente não vai conseguir, porque a gente não está autenticado. E se a gente tentar dar o logout novamente, também não iremos conseguir, porque não estamos autenticados. Vocês lembram que a gente cadastrou o usuário Lucas? Ele foi enviado um e-mail de forma assíncrona, ou seja, o usuário não teve que esperar o e-mail ser enviado para receber a resposta do backend, porque ele foi colocado numa fila e processado pela fila do Laravel. E aqui é o e-mail, ele tem um botão de acessar o sistema. Tudo isso foi criado com poucas linhas de código também. Se a gente clicar em acessar o sistema, obviamente vai levar para o URL do front-end que não existe, porque a gente não tem um front-end rodando. E além do e-mail, a gente tem uma documentação também automática. Então, se a gente vir nos endpoints do grupo de auth, a gente tem realizar o cadastro do usuário, que ele lê automaticamente, de forma automática mesmo, nossa request, tudo que a gente colocou, que ele precisa ser menor que 255 caracteres, que é string, tudo, que precisa ser e-mail válido, e também traz a resposta baseado na nossa trait e baseado nos nossos resources. Por exemplo, aqui ele já identificou que é um user resource, e no nosso resource a gente está retornando o ID, name, e-mail e created at. E aqui ele também dá um exemplo de resposta. Tem o logout, que ele pode dar 401 se você não estiver logado, e tem um perfil que ele também pode dar 401 se você não estiver logado. E tudo isso de forma automática. E para vocês verem como está um pouco o back-end, aqui é todas as nossas rotas, a gente está usando de forma profissional todos os recursos da Facade Route do Laravel. Aqui é o servidor rodando e aqui a gente pode ver os jobs que foram colocados na fila e que foram processados. No nosso caso, a nossa notificação. E essa notificação, olha como simples ela tá. A gente só retorna um mail message com algumas funções de subject, greeting, line, action e salutation. Esse é o projeto. Eu espero que vocês gostem e vamos lá começar a criar ele. Bom, então vamos lá, vamos começar criando o nosso projeto Laravel. Eu já estou aqui dentro da pasta autenticação completa Laravel, então vou rodar o projeto Laravel new, sei lá, projeto mesmo, pode ser, e vou esperar ele criar o projeto. Aqui ele vai perguntar se a gente quer algum starter kit, eu vou falar que não, então vou dar enter, none. Tá perguntando qual framework de teste a gente vai querer, eu vou dar enter também porque nesse vídeo a gente não vai fazer teste. Se eu quero instalar o Laravel Boost para assistente de código do Laravel, vou digitar no, que eu não preciso. E vou esperar ele criar. Aqui ele vai perguntar qual banco de dados eu quero. É SQLite, ele vem como padrão, então vou dar enter aqui. Opa, digitei no sem querer, vou dar enter, SQLite. Vai começar a rodar as migrations e ele vai continuar a instalação. Ele vai perguntar se a gente quer rodar npm install, vou falar que não. Pronto, projeto criado, vamos abrir ele no nosso editor de código. Bom, com o projeto Laravel já aberto aqui,
a gente vai começar a criar a nossa API. Então, vamos abrir o terminal, rodar php artisan install API. Ele vai instalar os pacotes para a gente da API, que é o Laravel Sanctum. Ele vai perguntar se a gente quer rodar a migration da nova tabela que ele criou para os personal assets token, né? Do Sanctum, vou dizer aqui que sim. Pronto, terminou de instalar e aqui ele fala, ó, por favor, adicione essa trait has API tokens no nosso modelo de usuário. Então vamos lá em app, modules, user. Aqui a gente coloca has API tokens. Vamos ver se ele aparece. Não apareceu, então a gente vem por padrão e importa aqui. Ah, já apareceu. Use Laravel Sanctum has API tokens. Então é esse trait que a gente tem que usar para dizer pro Laravel que esse modelo user nosso tem tokens de API. Bom, vamos começar agora com o nosso primeiro controller, que vai ser Single Actual Controller, né? Ele vai fazer apenas uma ação, que vai ser o controller de registro do usuário. Então, para a gente criar ele, é muito simples. A gente roda no terminal php artisan make controller e a gente vai criar sempre dentro de módulos. Então, dentro da pasta API, dentro da pasta de auth, porque é o módulo de autenticação, register controller. Aqui a gente vai colocar um traço i para dizer que ele é invocable, ou seja, é um single action controller, um controller que faz apenas uma ação. A gente vai dar o enter, ele vai criar o controller em HTTP, controllers, API, auth, register controller. Tá vendo que ele criou com essa função invoke? Então essa função, ele vai, quando a gente registrar nas rotas, ele vai automaticamente procurar por essa função e vai executar o que tem aqui dentro. A gente vai precisar agora da request do controller de register, né? Que vai ser as validações. Então a gente vai criar ela agora também. PHP artisan make artisan make request. Também dentro de módulos. Então API auth register request. Request criada. Então a gente abre a pasta aqui. Requests, API auth register request. Vamos trabalhar na nossa request então. Então aqui no authorize a gente vai colocar como true para autorizar que o usuário pode usar essa request. Nas rules a gente vai criar 3 rules, que é o name, e-mail e password, que é o que o usuário precisa para se registrar. Então name a gente vai dizer que ele é required, ele deve ser uma string, o mínimo dele é 2 caracteres e o máximo é 255 para não estourar o banco. O e-mail praticamente a mesma coisa, então required string, ele deve ser um e-mail válido, então e-mail. O máximo dele é 255 também para não estourar o banco. E ele deve ser único na tabela de usuários. E para senha, password, ela também é required. Ela precisa ser uma string. O mínimo dela é 6 e o máximo é 30. Com as rules criadas, agora a gente precisa criar as mensagens para cada rules. Por padrão ele vai vir em inglês, só que quando a gente for integrar com o front-end de outro vídeo, eu quero que ela venha em português, porque a gente vai criar uma função que vai capturar automaticamente os erros de validação do Laravel e colocar certinho debaixo de cada input esses erros. Então aqui a gente vai criar as mensagens public function messages, ela vai retornar um array, return array. Primeiro campo é o name.required, então a gente vai dizer que o nome é obrigatório. Depois é o name.string. A gente vai dizer que o nome precisa ser uma string. Name.min. A gente vai dizer que o nome deve ter no mínimo 2 caracteres. E o name.max. A gente vai dizer que o nome deve ter no máximo 255 caracteres. Beleza, isso é para o nome. Agora vamos para o e-mail. Eu gosto de dar um espaço aqui para ficar bem organizado. Então, e-mail.required. A gente vai dizer que o e-mail é obrigatório. E-mail.string. A gente vai dizer que o e-mail precisa ser uma string. E-mail.email. O e-mail precisa ser um e-mail válido. E-mail.max.
O e-mail deve ter no máximo 255 caracteres. E e-mail.unique, o e-mail já está em uso por outro usuário. Pode ser assim. E agora password. Password. Ponto. Required. A senha é obrigatória. Password. Ponto. String. A senha precisa ser uma string. Password.min. A senha deve ter no mínimo 6 caracteres e o máximo password.max. A senha deve ter no máximo 30 caracteres. Então, beleza, a gente terminou nossa request de register. Vamos registrar ela agora no nosso controller. A gente pode excluir esse import dessa request. E aqui, em vez de request, é register request. Agora, como a gente está usando a nossa request, a gente tem acesso a alguns métodos. Dentro dele, a gente vai criar o data, request, validated. É um deles. Então, automaticamente, se não passar em alguma validação, ele já vai estourar 422 para o front-end. Agora, se passar, ele vai salvar todas as informações do usuário dentro desse campo data. Perfeito? E o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável user, que vai receber o model user com o método create, passando data. Ou seja, aqui dentro ele vai criar o usuário com name, e-mail e password. A gente vai criar um token para esse usuário, porque a gente pode fazer só pelo login, mas eu gosto de, quando o usuário se registra, ele já se loga automaticamente no front-end. Então a gente vai criar o token logo após criar o usuário. Então user, create token, o nome vai ser auth token, pode ser qualquer um nome, e vai pegar o valor dele, plain text token. Perfeito? Agora, aqui, em vez da gente retornar uma response do Laravel, desse jeito, response JSON, a gente vai padronizar corretamente a nossa response. Como? A gente vai fechar aqui, a gente vai dentro de app, criar uma pasta traits. Dentro dela a gente vai criar um arquivo chamado http response.php. E vocês vão ver como é que vai funcionar essa trait. Então a gente vai criar o arquivo PHP aqui. Namespace vai ser app traits mesmo. A gente vai criar a trait chamada http response. Essa trait vai ter duas funções. A primeira delas é a public function success, ou seja, caso der sucesso, ela vai receber como parâmetro uma message, que é do tipo string, e um status, que é do tipo int, perdão. E também ela vai receber um campo data, que pode ser um array, pode ser um model do Illuminate Database Eloquent, e pode ser um JSON resource do Illuminate HTTP Resources JSON. Vocês vão ver por quê. E vai começar como um array vazio esse data. Ele vai retornar um JSON response do Illuminate HTTP. E dentro dela a gente vai dar um return do response do Laravel, que é esse Illuminate support facade, passando o método JSON. A gente vai passar uma message, que é a message que a gente está recebendo como parâmetro, um status, que é o status que a gente está recebendo por parâmetro também, status, e o data, que é o data que a gente também está recebendo por parâmetro. Aqui ele espera mais um argumento, que é o status, a gente vai passar o status que a gente está recebendo por parâmetro também. Headers a gente não vai passar nenhum, e a gente vai passar uma option do PHP que chama JSON unescaped slashes. Para que serve isso daí? Imagina que você tem uma URL assim, ó, https://api.minhaapi.com/api/users. Se não tiver esse JSON unescaped slashes na response, ele vai vir automaticamente assim, ó. Olha que feio que vai ficar. https, em vez de ser dois pontos, ele vai fazer isso aqui, ó. Opa, tá vendo? api.minhaapi.com. Aí, de novo, ele vai fazer esse escape aqui estranho. E de novo esse escape estranho. Então tá vendo? Para cada barra que a gente tiver, ele vai colocar isso daqui. Isso daqui fica ruim, porque imagina você tá usando um gateway de pagamento e você quer pegar o URL do checkout desse gateway. Ele vai retornar desse jeito. Você vai ter que fazer uma validação lá no front-end para remover os caracteres estranhos, deixar só o barra,
pô, isso aqui não compensa. Então a gente já coloca isso aqui nas options da response do Laravel, pro PHP já tratar isso pra gente. E além da success, a gente vai ter uma public function error, que também vai receber uma string message, um int status e um array ou message bag, que é o Illuminate, vem do Illuminate Support, que a gente vai passar a variável errors, que vai começar com um array vazio, e um array data, que também vai começar com um array vazio. Aqui a gente também vai retornar um JSON response, e retornar um response JSON, passando como message a message, passando como status o status, passando como errors os errors, e como data o data. Aqui, como status, né, do argumento, a gente vai passar o status que está vindo com o parâmetro, headers a gente não vai passar nenhum, e de novo, JSON unescaped slashes. Então essa é a trait que a gente vai criar. Agora vocês vão ver ela em uso. Só que para isso, vocês vão precisar vir HTTP controllers, e no controller base do Laravel, que é esse controller abstrato, a gente vai usar essa trait. Então, o use HTTP response. Para quê? Para a gente ter acesso a esses métodos success e error em todos os nossos controllers. Veja bem, então aqui no register controller, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um return this success. Tá vendo que ele já trouxe o this success? Ele espera um message, um status e um data. Então a gente vai criar como message um usuário criado com sucesso. Como status, a gente não vai passar um número mágico, a gente vai usar um enum do Laravel. Então response, que vem do Illuminate HTTP dessa vez. Dois pontos, HTTP, ok. Que ele basicamente vai colocar o número 200 pra gente aqui. É uma boa prática a gente não usar número mágico. E como data, lembra que ele espera um data, que pode ser um array, pode ser um module, pode ser várias coisas? Eu vou passar um user, que vai ser o user, e um token, que vai ser o token. Só que aqui, atenção, percebe que a gente está passando o usuário de forma crua, sem validação, sem nada? Isso não é uma boa prática. O que é uma boa prática nas APIs do Laravel? É a gente criar uma resource para esse usuário, por modo de usuário. Vocês vão ver como é que vai funcionar. Como assim? Então roda php artisan make resource e o nome vai ser user source. A gente espera ele criou. Então aqui dentro de HTTP resources a gente tem o user resource. E o que ele vai fazer? Ele vai retornar o que a gente quiser e da forma que a gente quiser do modelo de usuário. Então a gente quer retornar o ID, então a gente vai pegar o this.id do usuário. A gente quer o nome também, this name, e a gente quer o e-mail do usuário. Então this e-mail. E a gente quer também do usuário o created at, só que o created at a gente quer diferente. Como? Então a gente quer o this created at do usuário, só que eu quero transformar ele em ISO string. Para quando a gente receber no front-end, a gente usar alguma lib de data do JavaScript, como a datefns, ela espera uma ISO string. Então a gente já retorna a forma que a gente quer. Aí a gente pega o created at lá no front-end e manipula ele do jeito que quiser, com qualquer lib que você quiser. Desde que essa lib espera uma ISO string, né? Porque se a gente retornar normal aqui, ele não vai retornar como uma ISO string. Então a gente tá vendo que o resource, além da gente colocar o que a gente quer, às vezes eu não quero retornar o nome do usuário. Às vezes aqui eu quero retornar os posts do usuário. Então, tipo, a gente pode brincar, a gente pode manipular a forma que a gente quer retornar o usuário, o modo de usuário. Então aqui, em vez de retornar o usuário, a gente vai retornar o user resource, make, passando o usuário como parâmetro. Por que make? Porque aqui eu sei que é um único usuário. Se fosse vários usuários, em vez de make seria collection, tá? Mesma coisa, imagina que você tem uma task no controller de listagem das tasks, são várias tasks, então é task resource, collection, tasks. Se fosse uma única task resource, make, task. Então, como aqui a gente vai passar um único usuário, então a gente vai usar o user resource, make user. E é isso. Aqui está o nosso Register Controller. Olha que simples. Olha quantas linhas a gente já consegue criar um usuário, fazer validação, criar o token e retornar de forma padronizada as nossas respostas. Muito top, né? Agora vamos para o nosso próximo controller, que é o controller de login. Então, deixa eu dar um clear.
PHP artisan make controller login controller. Opa, não é aqui, é dentro de API barra auth barra login controller, passando o menu Z de invoke. Aqui o nosso login controller, a gente vai esperar uma login request, porque precisa ter as validações do login. Então PHP artisan make request API auth login request. Vamos para essa request de login. Aqui é true. Aqui nas rules a gente vai falar que eu preciso de um e-mail, que é required. Na verdade aqui a gente pode até copiar do register request, vamos lá. Então vamos pegar essa rules aqui do e-mail e de password, vamos colar aqui. Só que aqui eu não preciso que seja único, porque não faz o menor sentido. E as messages a gente também vai copiar. Então vamos copiar a nossa função inteira do register request, vamos colar aqui. Só que a gente não tem o nome, correto? E a gente não tem esse unique. Então fica só required string e-mail max e required string min max. Então pronto, já está pronta a nossa login request. Vamos voltar lá para o nosso controller de login. Aqui no nosso controller de login a gente vai pegar a request que a gente criou, então login request. Podemos tirar essa request do Laravel. Vamos pegar os dados. Então data vai ser o request validated. E aqui a gente vai tentar logar o usuário. Como? A gente não precisa fazer na mão uma query para buscar o usuário pelo e-mail. E a gente não precisa fazer na mão uma comparação de hash da senha para ver se a senha bate. O Laravel já nos entrega uma função que chama, dentro da facade auth, que chama attempt, que a gente passa as credenciais. E quais são essas credenciais? O data. O que tem dentro do data? O e-mail e password. E se der false esse attempt, ou seja, eu estou negando aqui, então a gente retorna um erro. E como a gente tem um erro, this error, lembra que a gente criou a nossa trait, credenciais inválidas. Um response como status, a gente não vai usar número mágico, lembra? Então a gente pega do response illuminate HTTP, a gente pega o HTTP, o unauthorized, que é o 401. Perfeito. Agora, se ele passar do auth, então ele automaticamente loga o usuário. Então a gente vai pegar o usuário pela facade auth novamente, pegando o usuário aqui. Para a gente pegar o usuário logado do Laravel em qualquer lugar, a gente pode fazer várias formas. A forma que eu mais gosto é essa, usando a facade auth, pegando o usuário. Tem várias formas de fazer, várias, mas a que eu mais gosto é essa. Agora a gente vai criar o token do usuário. Então user create token. O nome vai ser auth token. Pegando o valor dele, plain text token. Beleza? E aqui a gente vai retornar uma resposta de sucesso. Então retorna this success. Login realizado com sucesso. Response vai ser o HTTP. Ok. E a gente vai passar o user, que vai ser o user resource, make user. Já está padronizado porque a gente está usando o resource. E o token, que vai ser o token. Só uma coisa que eu acho que no Register Controller eu coloquei HTTP OK. Aqui é HTTP Created, tá, pessoal? Porque a gente está criando um novo recurso. Então, aqui é Created e no login é OK. E assim fica o nosso controller de login. Olha que simples que é. Olha quantas linhas a gente está conseguindo fazer o login do usuário. Isso é maravilhoso. Agora vamos para o nosso penúltimo controller, que é o de profile. Então, PHP artisan make controller API auth profile controller. Opa. Menos i. Aqui no profile controller é muito simples, a gente vai excluir essa request daqui, vai excluir essa request daqui, porque dá para pegar o usuário pela request, mas eu gosto de pegar o usuário daquele jeito que eu falei. Então user vai ser auth user. E aqui a gente já vai retornar direto. Return this success. Perfil do usuário obtido com sucesso. A resposta, o status vai ser um HTTP OK. Então, illuminate HTTP OK. E como data, a gente vai passar uma chave chamada user, que vai ser o user resource, make user. Pronto. Esse é o nosso profile. Esse é o nosso controller de profile. Agora vamos para o nosso controller de logout. PHP
artisan make controller API auth logout controller -i. O controller de logout também vai ser muito simples. A gente pega o usuário aqui. Opa. User auth save user. Vamos tirar essa request que a gente não vai usar. Beleza? E do usuário, a gente vai pegar o token de acesso atual dele e vai deletar. Perfeito. E no final a gente vai retornar this success logout realizado com sucesso. E um response do Illuminate HTTP, ok. É isso. Esse é o nosso logout. Maravilha, né? Muito, muito simples. Cara, a gente já conseguiu fazer tudo de autenticação do Laravel nesse tempo, de forma profissional. Olha que maravilha que é. Agora vamos registrar as nossas rotas. Vamos lá então em routes. E aqui, dentro de API.php, em vez de registrar todas as rotas desse API.php, o que eu vou fazer? Eu vou criar um módulo, eu vou criar um arquivo para cada módulo. Porque imagina que além do alpha a gente tenha clientes, a gente tenha várias outras coisas. Vai ficar muito bagunçado esse arquivo API.php, não acha? Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai apagar tudo, deixar sem nada. Dentro da pasta routes a gente cria a pasta API e aqui dentro todos os nossos módulos. E qual módulo que a gente está trabalhando? O auth. Então cria um arquivo chamado auth.php. E esse arquivo a gente vai registrar todas as rotas relacionadas à autenticação. Então, cria o arquivo PHP. Aqui a gente usa o route, que vem dentro de Illuminate Support Facilities. A gente coloca um prefixo para todas as rotas, que vai ser /auth. A gente coloca um nome para todas as rotas, vai ser auth. E aqui a gente vai agrupar elas. Group, faço uma função anônima de callback. Que eu coloquei para fora. Isso. E aqui dentro a gente vai registrar as rotas. Então a primeira rota vai ser uma post, route post /register, que vai chamar o controller de register, então register controller, class. Tá vendo que a gente não precisa passar entre array e o nome da negócio? Porque se a gente passa desse jeito, ele já sabe que é um single action controller e já procura automaticamente aquela função invocable. E a gente vai dar o nome de register. Então, como ficaria? Então, ficaria /auth /register e o nome é auth.register. Próxima rota de login, /login, passando o login controller, class, com name, login. E essas últimas duas rotas, que é o de logout e o de profile, a gente está pegando o usuário, não tá? Então, aqui ó, a gente pega o usuário logado, e aqui a gente pega o usuário logado. Opa, e aqui a gente pega o usuário logado. Então a gente precisa colocar um middleware de autenticação. Como que a gente vai fazer isso? Dentro desse grupo, a gente vai criar mais um outro grupo, só que com o middleware auth sanctum. Então todas as rotas que estarão dentro desse grupo do auth sanctum vão precisar do usuário estar logado. Então a gente chama o group function, uma função de callback, e a gente passa as outras duas rotas que precisam estar logado. Então a route post /logout, que é o logout controller, passa class, com name logout. E o route get /profile, que é o profile controller class, com name profile. Agora, as rotas ainda não estão funcionando, elas não estão registradas porque eu preciso vir aqui em api.php, dar um require dir, underline, ponto /auth, ponto /api /auth.php. Pronto, agora sim. Todas as nossas rotas de autenticação estão registradas dentro do api.php e elas estão prontas para serem usadas. Eu abri aqui meu Insomnia para a gente testar agora as nossas rotas, né? Então eu criei uma collection API de autenticação mesmo. Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada auth e dentro dela eu vou criar as nossas requests. Então a primeira vai ser post
E aqui, em vez de ficar colocando toda hora HTTP localhost 8000, eu vou fazer no base environment aqui. Eu vou criar uma nova collection, shared environment. Vou chamar de dev. Vou dar um nome, uma cor dela de, sei lá, pode ser esse azul aqui. E vou chamar a variável de URL, que vai chamar http localhost 8000 API. Perfeito. Agora eu seleciono o environment dev, dou um Ctrl espaço, já achou minha URL. E o de register é /auth/register. É isso daí, né? Deixa eu renomear para register. Perfeito. Deixa eu ver se minha API está rodando. Não está rodando, então PHP artisan serve. Pronto, agora sim está rodando. E vamos tentar fazer o registro do usuário. Mas antes, pessoal, uma das coisas que a gente precisa fazer é todas as rotas que a gente for testar no Insomnia. Com o Laravel, a gente precisa vir aqui no headers, colocar um accept application JSON. Só que isso é muito chato de fazer. Vocês não concordam? Ficar fazendo em todas as rotas isso? É por isso que a gente vai criar um middleware que ele vai forçar esse accept header application JSON em todas as requests que a gente for fazer. Então vamos voltar lá para o projeto, vamos parar o servidor e vamos rodar PHP artisan make middleware. O nome dele é force JSON accept header middleware. Ele foi criado em app http middleware e ele está aqui. Basicamente o que ele vai fazer é deixa esse return next request, só que ele vai pegar a request, vai pegar os headers da request e vai setar um header chamado accept como valor application/json. É isso que ele vai fazer. E para esse middleware realmente funcionar agora na nossa aplicação, a gente vai vir aqui em Bootstrap, app.php, e nessa função if middleware, a gente vai chamar esse parâmetro middleware, passando append, que é um array, passando o middleware que a gente acabou de criar, force json accept header middleware, class. Agora perfeito, a gente não precisa mais no Insomnia ficar adicionando esses headers accept application JSON em todas as nossas rotas. Não precisamos mais, porque a gente já registrou um middleware que faz isso. Antes de testar as rotas no Insomnia, acho que seria legal a gente fazer a documentação já para a gente testar certinho no Insomnia. Então vocês vão procurar por Laravel Scramble, que é essa biblioteca de documentação para o Laravel. Vão vir Installation e Setup, vão copiar esse comando, vão vir aqui no projeto e colar, e esperar ele instalar. Terminou de instalar, o que a gente vai fazer agora é abrir a documentação no navegador. Então aqui a gente vai abrir uma nova guia, e nessa guia a gente vai colocar o /docs/API. Vamos esperar ele abrir. Eu acho que o servidor não está rodando exatamente, o servidor nosso não está rodando. Então PHP artisan serve. Vamos recarregar a página. Pessoal, foi bom dar esse erro, porque eu chamei headers como se fosse uma função, não é uma função, a gente tem que tirar essa função daqui. Então aqui a gente só remove, ele não é uma função, tá? Assim já é para ele voltar a funcionar novamente. Então vamos recarregar novamente e pronto. Ele já está na nossa documentação. Tá vendo os endpoints? Login, profile, olha que maravilha. O logout, o register. Só que repare que eles estão soltos aqui e eles não têm nenhuma explicação do que eles fazem. Todos eles estão como se handled incoming request, handled incoming request. O que a gente vai fazer é separar eles agora por módulos, e além de separar por módulos, a gente vai arrumar essa descrição do endpoint. Vamos lá. Então a gente vai vir aqui nos controllers, vamos vir no login. E a descrição dele, ele pega no comentário que tem em cima dessa função invoke. Tá vendo que tá aqui handled incoming request? Aqui a gente vai mudar para realiza o login do usuário. E a gente vai criar um grupo, que é group, que vem do doc scramble attributes, e o grupo vai ser auth. No logout a gente vai fazer a mesma coisa, realiza o logout do usuário autenticado, e novamente o grupo vai ser auth. Então, group auth.
No profile, a mesma coisa. Retorna o perfil do usuário autenticado. Group auth. E aqui no register, a mesma coisa. Realiza o cadastro do usuário. Group auth. Agora vamos voltar na documentação. Vamos recarregar. E maravilha. Ó, a gente já separou por grupos. Então, no grupo auth, a gente tem o cadastro do usuário, realiza o cadastro do usuário, realiza o login do usuário. E aqui, perfeito. Ele já está documentado. O que ele espera receber. Aqui no logout. Uma das coisas que a gente esqueceu de fazer é de publicar as configurações dessa documentação, né? Dessa lib de documentação também. Se caso a gente quiser mudar alguma coisa nela, né? Tanto aqui em config, scramble. Então aqui a gente pode mudar o que a gente quer. A API version a gente pode mudar. A descrição da API. Na UI a gente pode mudar o título, pode mudar o que a gente quiser. Pessoal, uma coisa que eu vi aqui na documentação do Scramble, nas novas versões, é que aqui tá vendo que ele não tá retornando os dados que a rota de profile retorna, o body tá vazio. É porque a gente precisa vir aqui na nossa trait de HTTP response. E aqui, em vez de usar a classe response, a gente vai apagar e vai usar response JSON. A gente vai usar desse jeito. Response JSON. E podemos tirar também a tipagem de retorno de JSON response. A gente não precisa. Então a gente vem aqui, apaga os imports. Agora a gente volta na documentação. E ao recarregar, pronto. Tá vendo que ele já dá a resposta? Então ele já sabe que aqui retorna uma message, que é do tipo string, um status, que é do tipo integer, e o data, que é um object, e vai ter uma chave user, que é do tipo user resource. Olha só que bacana da gente usar o user resource, porque ele já lê tudo que a gente vai retornar dentro do user resource e coloca aqui. Então a gente vai retornar um ID, que é do tipo integer, um name, um e-mail e um created at. E aqui um exemplo de resposta. Então message, perfil do usuário obtido com sucesso, status 200 e o data, dentro a gente tem o user. No login do usuário a mesma coisa, a gente retorna o data, a gente retorna um user e a gente retorna o token. Olha que maravilha. E olha como fica automática a documentação. Ele já lê automaticamente o que a gente retorna no user resource, ele já lê automaticamente a nossa request, porque aqui, ó, no login do usuário, tá vendo que ele pede um e-mail, que precisa ser um e-mail, e ele precisa ser menor ou igual que 255 caracteres. Foi o que a gente colocou. Olha na password também, tá vendo que ele precisa ser maior ou igual a 6 caracteres ou menor ou igual a 30 caracteres? A mesma coisa. Olha que maravilha. Então ele automaticamente já infere tudo isso, né, na tipagem da documentação. Isso é muito maravilhoso. Agora, voltando no nosso Insomnia, a gente consegue testar. Então vamos vir aqui no Register. Deixa eu ver se o meu servidor está rodando. Está, meu servidor está rodando. Vamos voltar para o Insomnia. E aqui a gente vai passar um campo name. Pode chamar Lucas. E-mail. lucas@email.com. E o password pode ser 123 123. Vamos clicar em send. Opa, ele deu alguma erro no validator. Vamos ver. Já viu o erro aqui no name, a gente colocou required, required. Ele estava dando esse erro que esse validate required não existe, tá vendo? Aqui precisa ser name required. Vamos tentar criar novamente para ver. Pronto, usuário criado com sucesso. Status 201. No data tem o usuário e tem o token. Vamos tentar logar. Então a gente vai vir aqui, vai duplicar esse register, vai chamar de login. Aqui /auth/login. A gente não precisa do nome. Se a gente mandar desse jeito, login realizado com sucesso, ele retorna o token. Se a gente errar o e-mail, credenciais inválidas. Se a gente acertar o e-mail, mas errar a senha, credenciais válidas. E se acertar tudo novamente, ele faz o login novamente. E se a gente tentar no register criar outro usuário igual, 402, messages, o e-mail já está em uso por outro usuário, que foi exatamente a senha que a gente colocou aqui. O e-mail já está em uso por outro usuário. Olha que maravilha. E ele retorna o campo que deu erro. Se a gente colocar menos de 6 senhas, menos de 6 caracteres na senha,
Então ele vai dar que o e-mail já está em uso por outro usuário e mais um erro e vai passar todos os campos, ó. Então e-mail e password, ele tem esses erros de validação. Isso é muito bom porque para a gente capturar no front-end depois lá em view, vai ser muito fácil de capturar. Agora vamos duplicar o login e vamos chamar de profile. Vamos testar o profile agora. /auth /profile. A gente não precisa passar nada, então nobody, send. Opa, a gente não está autenticado, maravilha. Então ele está pedindo autenticação. A gente volta no login, copia esse token, vem aqui no profile, vem em auth, vem em better token e no token a gente cola aquele token que a gente recuperou do login. Se a gente der send, pronto. Perfil do usuário obtido com sucesso, status 200, data, tal. E se a gente duplicar e criar request de logout, é do tipo post, deixa eu jogar ela para cima, a gente já está passando o token. Então se a gente colocar, the post method, a gente está chamando profile, perdão. É aqui /auth /logout. Então se a gente chamar, logout realizado com sucesso. Se a gente tentar acessar o profile, não vamos conseguir, porque a gente acabou de fazer o logout. E se a gente tentar fazer o logout novamente, também não vamos conseguir, porque o token já não é mais válido, porque ele foi deletado. Agora vamos trabalhar com as notificações. O que eu preciso? Que quando o usuário se cadastre, depois dele ser criado, que seja enviado uma notificação de boas-vindas, seja ela por e-mail, SMS ou WhatsApp. Então a gente vai criar uma notification do Laravel. Então PHP artisan make notification dentro do módulo de user, porque a gente vai trabalhar com as notificações de usuários. Se você tivesse os módulos de cliente, seria o client. Então user send user welcome notification. Essa vai ser o nome da nossa notificação. Notificação criada. Se a gente vir em app notifications, ela está aqui. Como que a gente quer enviar essa notificação? Via e-mail. Aqui a gente pode passar outro, a gente pode passar SMS se a gente quiser, mas vai ser via e-mail. E o to-mail, que é o que ele vai chamar, porque aqui no via tá mail, ele vai retornar um mail message, que eu vou criar mais ou menos assim. Então subject vai ser bem-vindo ou bem-vinda ao sistema. E aqui eu vou colocar um emojizinho de foguete. A gente vai ter um greeting, que vai ser olá, em aspas duplas. E a gente vai pegar o objeto notifiable, pegando o campo name dele, porque esse objeto notifiable vai ser o usuário. Opa, notifiable name. Tá certo, deixa eu ver. É porque eu coloquei o cifrão aqui fora. É pra ele ficar desse jeito. Pronto, agora sim, agora tá funcionando. O grid então vai ser olá notifiable name. O line, a gente vai criar uma linha chamada seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso sistema. E aqui um emojizinho de confete mesmo, pode ser? Deixa eu colocar ele aqui. Vai ter uma nova linha. Seu cadastro foi realizado com sucesso e agora você já pode acessar a plataforma. Vai ter mais uma linha, line. A partir de agora, você terá acesso a todos os recursos disponíveis para gerenciar suas informações de forma simples e segura. E aqui a gente, em vez de uma line, agora a gente vai ter uma action, que vai ser um botão que ele vai acessar, que o nome dessa action vai ser acessar o sistema. E aqui a gente vai passar o URL do nosso front-end. Só que como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no nosso .env.example. Eu gosto de vir aqui depois deste PHP e criar uma variável chamada front-end URL, que recebe valor HTTP, localhost. Aqui eu vou passar 5173, porque é onde o view ele abre o servidor. Depois eu vou vir em .env e vou criar no mesmo lugar. E agora eu vou criar uma config para pegar esse front-end URL, para não ficar acessando o env aqui, direto. Env, front-end URL. Não quero isso. Eu quero acessar através de uma config. Então a gente vem em config, app e cria uma nova aqui. Chama-se front-end underline URL. Que aí sim ele vai pegar do env, front-end URL. E como padrão, se não tiver nada, ele vai passar http:// localhost 5173.
vírgula. Perfeito, então a gente criou a nossa config. E aqui a gente vai chamar o método, a função config, passando como que app.frontend.url. Ó, ele já até identificou aqui. Então essa vai ser a nossa action. Agora a gente vai passar mais uma linha, line. Se você não realizou este cadastro, pode ignorar este e-mail com segurança. Agora a gente vai passar uma salutation, abraços, vírgula, mais uma salutation, equipe do sistema. Sei lá, pode ser isso daí. Agora a gente vai usar essa notificação quando o usuário for se cadastrar. Então a gente volta aqui em HTTP, controllers, API, auth, register controller. E pode ser após criar o token, a gente vai usar user notify. Essa função notify só vai estar disponível se o seu modelo, no nosso caso user, tiver essa trait notifiable. Se não tiver, não adianta usar aquela função que não vai funcionar. Então vamos supor que você tem o modelo de clientes, que é os clientes do seu usuário, e você quer enviar notificações, seja WhatsApp, e-mail ou SMS para esses clientes. Esse modelo cliente precisa ter essa trait notifiable para ela poder funcionar. Então ele vai fazer um notify e usando qual notificação? New send user welcome notification. É essa notificação que ele vai usar. Vamos testar agora para ver se está funcionando? O que a gente vai fazer para testar é a gente vai criar um Docker Compose para subir o servidor, para subir um serviço do Mailhog, que a gente consegue testar todos os nossos e-mails de forma grátis. Então Docker Compose.yabl, a gente vai criar um serviço, service Mailhog, passando como imagem mailhog/latest. O container name vai ser Mailhog mesmo. E as portas vão ser duas. A primeira é 1025, que vai apontar para 1025, que é o SMTP dele. E a UI, para a gente verificar nossos e-mails, ver a caixa de entrada tudo, vai ser 8025, 2.8025. Essa vai ser a Web UI. Agora a gente pode vir aqui, rodar um Docker Compose up -d. Ele está dando pulling na imagem do Mailhog. Vamos esperar ele terminar. Terminou, ele criou. Agora sim a gente vai testar. Só que lembra que essa notificação que a gente criou, ela está sendo enviada na hora. Então quando a gente criar um usuário, o que vai acontecer? Além dele criar o usuário, a UI vai estar esperando a notificação ser enviada para depois retornar uma resposta. Ó, eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente no Register Controller, a gente está falando para a gente notificar o usuário. Vamos lá ver. Então a gente vai vir aqui no Register, vai criar o Lucas 2. 23123. O que ele vai fazer? Ele vai demorar. Aqui ele já está enviando o e-mail. Opa, não conectou não conectou no servidor. Então PHP Artisan Serve. Vamos esperar ele rodar. Entrou. Vamos chamar novamente. E ó, demora, tá vendo? Isso aqui tudo ele está enviando e-mail. Está cadastrando o usuário no banco de dados. E aí sim o usuário foi criado. Se a gente for entrar no nosso URL do nosso Mailhog agora, que aqui a gente definiu que era o 8025, vamos abrir o navegador e entrar localhost 8025. Ó, localhost 8025. Ele tentou enviar o e-mail foi enviado, só que não foi enviado para nenhum lugar, porque a gente esqueceu de colocar o servidor na SMTP na nossa variável de ambiente. Aqui, a nossa porta SMTP é 1025, então a gente precisa vir aqui no ponto .env, e no meio port a gente precisa colocar 80, opa, 8025 não, 1025 também. Pronto. E além de mudar, claro, além de mudar a porta, a gente precisa colocar aqui SMTP também. Agora vamos voltar no nosso Insomnia, vamos criar o Lucas 3. Pronto, criou o Lucas 3. Ele foi rapidinho, mas ele enviou e-mail. Ó, chegou aqui, bem-vindo ao nosso sistema. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso sistema. Seu cadastro foi realizado com sucesso. E aqui no acessar sistema, ele manda para o localhost 5173. É que eu não tenho nenhum servidor front-end rodando, mas ele levaria para o sistema. Aqui ele coloca from Laravel, é porque o nosso app name chama Laravel. Se a gente voltar aqui no nosso env, tá vendo? App name é Laravel. O que vocês colocar como valor aqui, ele vai mudar lá no e-mail também, tá?
Só que agora vamos fazer essa notificação ser enviada de forma síncrona, ou seja, o usuário não precisa esperar o e-mail ser enviado para de fato receber uma mensagem. Não, ele recebe a mensagem e por debaixo dos panos do nosso servidor Laravel, ele envia o e-mail depois. Então aqui a gente vai implementar essa showed queue. Agora sim, quando a gente cadastrar o usuário, a gente vai rodar a fila e ele vai enviar esse e-mail. Então a gente vai abrir um novo terminal aqui e vai deixar rodando PHP Artisan Queue Work, que seriam as filas, trabalhar as filas. Então se agora a gente vir aqui no Insomnia, tentar criar o lucas10@email.com, percebe que ele vai criar de forma instantânea. E aqui, ó, ele acabou de processar a nossa notificação de envio de e-mail. Se a gente voltar aqui, pum, tá aqui, ó, poucos segundos atrás. Novamente o e-mail, só que dessa vez sem travar o usuário, sem o usuário ter que esperar o e-mail ser enviado para receber uma mensagem. Não, o usuário já recebeu a mensagem por debaixo dos panos através das filas, o Laravel já enviou o e-mail. E pessoal, esse PHP Artisan Keyword, vocês precisam ter um cuidado gigantesco, porque qualquer mudança que vocês fazem no servidor de vocês, adiciona uma nova variável, faz qualquer coisa, vocês precisam parar, dar um Ctrl C e rodar PHP Artisan Keyword novamente, porque ele fica cacheado todos os seus arquivos PHP antigos. Então, se você roda novamente, ele cacheia novamente, só que com as novas informações, com as novas variáveis, com tudo novo. Então, sempre quando vocês mudar o código de vocês em qualquer lugar, vocês rodam PHP Artisan Keyword novamente. E é isso, esse foi o projeto, espero que vocês tenham gostado. A gente implementou todo o sistema de autenticação profissional usando traits para padronizar a resposta, usando o JSON Resources, né, que é o User Resource, usando módulos dentro das rotas também, dentro dos controllers e dentro das requests, usando request também de forma profissional. E o melhor de tudo, a gente está enviando e-mail de boas-vindas para o usuário de forma síncrona, sem que o usuário precise esperar. Espero que vocês tenham gostado do projeto. Futuramente a gente vai ter um vídeo sobre testes, que a gente vai pegar esse mesmo projeto e vai mexer com toda a parte de teste de feature end-to-end com ele. E além disso, a gente vai criar um front-end futuramente em Vue, consumindo essa nossa API de autenticação. Então, se vocês gostaram, por favor, deixem um like, comentem, e todo feedback é muito bem-vindo. Valeu!